Boa noite, queridos. Graça e paz. Como já anunciado, nessa noite, nós iremos tratar do tema medo. E eu não pretendo trazer aqui uma resposta final para todos os seus medos. Sinto ter decepcionado você. Eu não vou fazer isso. Eu também não vou apresentar uma fórmula mágica em que você vai dizer algumas palavras e os seus medos vão sumir. Também não vou fazer isso nessa noite. Aliás, certamente, ao terminar essa palestra, alguns de vocês vão sair aqui com um pouco de medo, ainda com os medos do seu coração. Por isso, é importante que fique claro que a resposta final para os nossos medos é muito mais uma caminhada, é um processo, é muito mais uma caminhada do que um evento específico, apenas uma palestra, um devocional ou um estudo bíblico. Certamente, para muitos, esse será o início dessa caminhada. Por isso, não desista. Como veremos nessa noite, nossos medos já foram vencidos. E a gente vai falar sobre isso nessa noite. O tema da minha palestra é: não tenha medo dos seus medos. Não tenha medo dos seus medos. E eu vou dividir a nossa palestra em 5 pontos. Nós vamos falar, primeiro ponto, o medo fala, e nós vamos ver que realmente o medo fala, e nós precisamos aprender a ouvir a voz do medo. É importante, a gente não pode ignorar os nossos medos. Segundo ponto, Deus fala em meio ao medo e apesar dos nossos medos. Ele fala mesmo assim. O medo ele pode gritar muito alto, mas mesmo o sussurro de Deus fala muito mais alto ao nosso coração do que os nossos medos. Terceiro ponto, nós vamos falar encarando os nossos medos. Vamos aprender que nós temos que encarar os nossos medos e não ignorá-los. Quarto ponto, descanse no cuidado paternal de Deus. O que nós fazemos quando identificamos nossos medos? Nós temos que descansar em Deus. E o quinto ponto, todo medo já foi vencido. E a gente vai falar daquele que venceu todos os medos para que nós não tenhamos medo. Então, primeiro ponto que nós vamos falar, o medo fala. O medo é algo natural para o ser humano. O medo é uma experiência universal. Todos nós sentimos medos de coisas, situações ou pessoas. O medo, ele não precisa ser aprendido, não tem uma cartilha para te ensinar a ter medo. Você não aprende a ter medo. Sentimos medo antes mesmo de haver uma razão lógica para ele. Antes mesmo de entendermos o que significa o medo. O medo é uma experiência normal em um mundo que foi afetado pelo pecado. Mas como o medo se desenvolve na vida do ser humano? O medo possui as mesmas características na infância, na adolescência e na vida adulta? Será que possui as mesmas características? O medo, ele começa na infância. Crianças têm medo. As crianças ainda não se assustaram e não aprenderam a assustar ninguém, mas elas já têm medo. Elas já sentem medo como se houvesse perigos à espreita de qualquer quarto escuro. Quem já foi criança, todos nós fomos, sabemos que a gente dorme pensando, será que tem alguma coisa embaixo da cama? E a criança é assim. Os contos e as cantigas assustadoras somente validam os medos pré-existentes. Não criam medo, mas simplesmente oferecem explicações para eles. Já viram aquelas cantigas antigas? Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Nana neném que a cuca vem pegar. Papai foi para a roça, mamãe para o cafezal, ela está sozinha. E as pessoas recitavam isso para fazer a criança dormir. Isso revela que os seres humanos experimentam o medo de forma natural. Ele faz parte da nossa experiência desde a infância. Por isso, não aprendemos a ter medo, mas desde a tenridade sentimos a experiência do medo. Histórias de horror existem
porque crianças são naturalmente assustadas. E adolescentes? Também sentem medo? O medo também está presente na vida dos adolescentes. As histórias infantis, elas deixam de ser assustadoras, agora elas passam a ser fofas. Agora, a experiência do medo se torna algo empolgante, até mesmo divertido, materializando-se através de filmes. Vou falar de filmes da minha época, tá? A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, O Exorcista, através de séries, Walking Dead, Chuck, o boneco assassino, participações em noites do terror em algum parque de diversões. Eu lembro do Play Center, tinha noites do terror, acho que o Hopi Hari, a pessoa pagava para ser assustada. Adolescentes que gostam de curiosidades do sobrenatural, aquele jogo Ouija, que fala que você conversa com os mortos, noite do Halloween, uma festa muito conhecida no contexto americano. Para alguns, sentir medo faz com que se sintam vivos, é adrenalina. Ou motivo para segurar a mão do namorado ou da namorada no cinema. Outros, no entanto, se recusam a participar de tudo aquilo que se relacione com o horripilante e o sobrenatural. Afinal, por que acrescentar mais medo para a vida? Uma coisa é certa, assumir decisões importantes tem gerado medo no coração dos adolescentes. Mas será que a experiência do medo, ela diminui quando chega à fase adulta? Será que a nossa sociedade moderna e tecnológica conseguiu fazer que o homem supere todos os seus medos? Absolutamente não. À medida que a idade adulta chega, longe de ser extintos, os nossos medos aumentam gradativamente. Abandonamos apenas aqueles medos infantos juvenis. Conforme possuímos mais coisas, cuidamos de mais pessoas e acumulamos experiências ruins, absorvemos mais medo. Gradualmente, o medo deixa de ser aquele ruído baixinho da sua vida e passa a fazer parte da sua atenção agora, gritando muito alto no seu coração. Medos quanto à nossa segurança e à segurança daqueles que amamos. Medos como iremos morrer, um acidente, de câncer, eu vou ter Alzheimer, em solidão, sem dinheiro. Medo sobre o que acontece após a morte. Medo de viver uma vida sem sentido. Medo de não ser amado, de estar sozinho. Medo de estar apaixonado e a alta probabilidade de ser magoado. Medo sobre o que podemos perder, a aparência, o namorado ou namorada, cabelos, e muita gente já não tem mais medo disso. Juventude, sanidade mental, dinheiro, fé, medo de ter medo. O medo é um sentimento democrático. Ele não escolhe classe social, gênero, raça, faixa etária ou capacidade intelectual. O medo atinge o pobre, o rico, o homem e a mulher, o negro, o branco, a criança, o adulto, o doutor e o analfabeto. Todos, sem exceção, experimentam a experiência do medo. Você e eu, mesmo que sejam em medidas e graus diferentes, experimentamos a experiência do medo. E o que nós fazemos diante de tantos medos? Como que a nossa sociedade reage diante de tantos medos? Procuramos tratamento médico e psicológico. Queremos medicamentos que atenuem os nossos sintomas físicos ou tratamento psicológico que amenize o peso dos nossos pensamentos. E assim, se estamos com medo, tomamos um comprimido e substituímos o nosso temor por uma imagem mental agradável. Pense que você está numa ilha paradisíaca e o medo vai sumir. Ou nós tiramos o nosso medo por meio de conceitos lógicos. 10 razões para você não ter medo da morte. E eu não estou depreciando o trabalho dos profissionais da saúde. Tratamentos médicos podem ajudar em alguns aspectos. Lembrando, o homem é formado por uma parte material e imaterial, corpo e alma. E muitas vezes a pessoa precisa de tratamento médico, às vezes ela está com um problema físico. Mas esses tratamentos tendem a ser superficiais, porque reduzem o medo a uma série de reações fisiológicas. Entretanto,
há uma realidade muito mais profunda nos nossos medos. Eles são carregados de uma natureza espiritual, revelando o nosso relacionamento com Deus e as coisas que mais amamos e mais prezamos. Isso porque as nossas emoções foram criadas por Deus e, sendo produto da criação divina, carregam involuntariamente um caráter religioso. Em resumo, o medo é um problema de todos nós. É um problema meu, é um problema seu. Todos experimentamos a experiência do medo. E o medo, ele afeta o ser humano de duas maneiras diferentes: externamente e internamente. Externamente e internamente. Externamente, o medo aponta para os perigos reais de um mundo afetado pelo pecado. Doenças, morte, violência, desemprego, colapso econômico, guerras e uma série de outros males que evidenciam que vivemos em um mundo perigoso. E isso gera temor a nós. O medo faz parte da experiência de um mundo caído. Mas o medo possui um lado positivo. Ele é um sentimento que nos ajuda a nos relacionarmos com este mundo caótico e perigoso de uma forma cautelosa e sábia. Nesse sentido, o medo ele está relacionado com preservação e cautela. Vou dar um exemplo. Certamente, se você é aqui de Limeira, você não andaria às 11 horas da noite na região da rodoviária com o celular na mão. Por quê? Você sentiria medo. Mas um medo que está fundamentado numa cautela, um instinto de preservação. Você pode ser assaltado e morto. Afinal, nós estamos num mundo que foi afetado pelo pecado. Outro exemplo. Você compra uma Brasília 78 verde e financia em 100 meses. O que você faz? O seguro. Por quê? Porque você tem medo de ela seja furtada. É uma cautela. Você age com cautela porque você vive em um mundo que foi afetado pelo pecado. E olha que interessante. Acredita-se que os jihadistas e os membros do Hamas, eles utilizam drogas para tirar justamente esse medo externo. E aí eles praticam os seus atos terroristas. Drogas têm sido utilizadas para que as pessoas vão lá e pratiquem atos terroristas. Só a fé deles não basta, perceberam? Só a fé não basta. Diferente do cristão que dá a sua vida por Deus. Porém, o medo também, ele nos afeta internamente. O medo revela o nosso relacionamento com Deus e a maneira como olhamos para nós mesmos e interpretamos as nossas emoções. Os medos revelam os nossos pensamentos, crenças, sentimentos, emoções e escolhas pessoais. Ele revela a sua cosmovisão. Eles revelam o que mais amamos e o que tem grande significado para nós. Os medos estão ligados às coisas que mais valorizamos. Pense nos seus principais medos e pergunte o que eles dizem sobre você. O que é importante para você? O que você valoriza? O que você ama? As respostas a essas perguntas revelará como você se relaciona com Deus e o que mais você valoriza. Portanto, pensar no medo é olhar para essas duas perspectivas diferentes. Vivemos em um mundo inóspito, quebrado, que foi afetado pelo pecado e que nos dá razões para temermos as coisas. Mas também, o medo é capaz de revelar profundamente a nossa comunhão com Deus e as coisas ou pessoas que mais amamos e valorizamos. A nossa cosmovisão. E quando o medo chega? E quando o medo apresenta a sua carranca para nós? Como que a gente deve agir? Apenas ignorá-lo? Apenas ignorar os nossos medos? Quando percebemos que o medo está se aproximando, instintivamente, o que a gente quer fazer? Ignorá-los. Alguns vão dizer, ignore os seus medos e continue caminhando. Parar é contraintuitivo. No entanto, quando o medo fala, nós deveríamos ouvi-lo. Os medos falam e precisamos aprender a ouvi-los. Existe uma lógica, uma linguagem para os nossos medos, assim como há para cada uma das nossas emoções.
A ira diz, você está errado. A vergonha diz, eu estou errado. O medo diz, algo de errado aconteceu, eu preciso de um refúgio. Se aprendermos a ouvir as nossas emoções, começaremos a treinar o nosso coração a um estilo de vida de autoconfrontação, entendendo que existe um significado em toda a nossa experiência que aponta, em último lugar, para o nosso relacionamento com o Criador. Por isso, aprenda a ouvir os seus medos. Não cale os seus medos. Não ignore. Não pense que se você ignorar os seus medos, eles vão embora. Não vão. Eles não irão embora. A questão é, como saber que o medo está falando? Ou, quais são as linguagens que o medo usa e que deveriam chamar a nossa atenção? Eu poderia elencar várias linguagens, mas eu quero destacar 4. Primeira linguagem, o medo diz, você está em perigo. O mundo é ameaçador. O medo vocifera que a vida é perigosa, não importa quando e onde vivamos. Não saia de casa, não deixe seus filhos saírem de casa, ergam seus muros. O mundo é cruel e mau. Algo de ruim pode acontecer hoje. Acidentes acontecem a todo momento. Se vivermos o suficiente, algo de ruim certamente acontecerá. E não é nada que possamos fazer. E isso gera temor ao nosso coração. Fique atento a essa linguagem do medo. Segunda linguagem, o medo diz, você é vulnerável. Você não está no controle. Enquanto o perigo aponta para um mundo ameaçador ao nosso redor, a vulnerabilidade aponta para nós mesmos. A vulnerabilidade é angustiante e assustadora para aquele que percebe que não está no controle da sua vida. Você é limitado e dependente. Você não tem superpoderes. Você não é Deus. E isso gera temor ao nosso coração. Fique atento a essa linguagem do medo. Terceira linguagem, o medo diz, você precisa disso e cuidado para não perder. Há uma íntima relação entre o que tememos e o que achamos que precisamos. Tememos situações que nos levem a perder aquilo que o nosso coração tende a ser uma necessidade. Isso gera temor ao nosso coração. Se precisamos de conforto, teremos medo da dor física. Se precisamos da aprovação dos outros, teremos medo de sermos criticados. Se precisamos de amor, teremos medo de sermos rejeitados. Se precisamos de uma vida opulenta, teremos medo de perdermos todo o nosso dinheiro. Se precisamos da admiração dos outros, teremos medo de ficarmos uns quilos a mais ou dezenas de quilos a mais. Tudo o que você precisa está a um braço de distância daquilo que você teme. Fique atento a essa linguagem do medo. E quarta e última linguagem, o medo diz, você ama isso e cuidado para não perder. O medo revela que temos colocado todo o nosso amor em coisas e pessoas. E quando perdemos essas coisas ou pessoas, ficamos frustrados, desorientados e sem esperança. A pessoa fala, eu perdi o meu chão. Já viram essa linguagem? Eu perdi toda a minha esperança, eu perdi o meu chão. Perdemos o sentido da vida. E só de pensar nisso, gera temor ao coração. Eu amo meu emprego e tenho medo de perdê-lo. Sem ele, eu perco a razão de viver. Eu amo meu filho, eu amo a minha esposa e tenho medo de perdê-los. Se eu perder um deles, eu perco a minha razão de viver. Eu amo o meu status social e não posso viver sem ele. Se eu perder, eu perco minha razão de viver. Eu amo o meu dinheiro e tenho medo de perdê-lo. Sem ele, não há razão para viver. Fique atento a essa linguagem do medo. Aprenda a ouvir os seus medos e a decifrar o que eles estão dizendo. Faça uma autoavaliação e pergunte, os meus medos dizem que eu confio em quem? O que eles dizem que eu mais amo e valorizo? Das respostas brotará o direcionamento para o tratamento. E se eu tiver dificuldades para ouvir os meus medos? E se eu tiver com dificuldades para ouvir os meus medos? E se eu tiver demasiadamente surdo para ouvir os meus medos? Peça a Deus
que te dê sabedoria para ouvir os seus medos. E peça ajuda de outros irmãos. Mas não cale as suas emoções. O medo é sobre você e certamente haverá um jeito de atravessá-lo. Como vimos, o medo fala, mas há alguém que fala muito mais em meio aos nossos medos. Não é o médico, não é o psicólogo, não é qualquer outra pessoa. Esse alguém é Deus. Mesmo que os medos gritem, o sussurro de Deus, a voz suave de Deus, fala muito mais alto que os nossos medos. E isso nos leva ao segundo ponto da nossa palestra. Deus fala em meio e apesar dos nossos medos. Responda rápido. Qual é a ordem mais frequente de Deus? Qual é a ordem mais frequente de Deus? A resposta certa é: não temas. Não tenha medo. Essa expressão aparece aproximadamente 365 vezes nas Escrituras. Se você ler um versículo que fala disso por dia, você lê em um ano tudo. 365 vezes por dia. A pergunta é: por que Deus decidiu repetir tantas vezes essa expressão? Não foi à toa. Se a Escritura está repetindo, é porque Deus está querendo nos ensinar algo extremamente importante e relevante para nós. Deus sabe que nós lutamos com medo. Por isso ele diz: não tenham medo. Vamos ver alguns lugares em que essa expressão aparece. Eu quero pedir a ajuda de vocês agora. Eu vou projetar o versículo e eu vou pedir que alguém leia, por favor, bem alto. Primeiro, Gênesis 15:1. Por favor, alguém leia. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, uma visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. Aqui nós estamos num contexto em que Deus ia fazer uma aliança com Abraão, e Deus diz para Abrão: não tenha medo. Outro texto, Números 21:34. Outra pessoa, por favor. Você fará com que ele como fez com o Senhor, rei dos amorreus, que habitavam em Hesbom. Aqui está falando da vitória sobre Og, rei de Bazã. Deus está falando para Moisés: não tenha medo. Outro texto, 2 Reis 1:15. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele, não tenha medo. Ele se levantou, desceu com ele e se apresentou ao rei. Elias aqui vai se apresentar ao rei Acasias. Deus falando: pode ir lá, não tenha medo. Isaías 41:10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu te dou força, sim. Eu ajudo e sim. Eu seguro com a mão direita da minha justiça. Lindo verso. Deus falando duas vezes: não tema, não fique com medo. Profeta Jeremias. Não tenha medo. E as palavras do nosso Salvador Jesus. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Não tenham medo. E a última, então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Só citei alguns, mas perceba, esses poucos versos que eu citei, não te dá a sensação que Deus está atento aos nossos medos? Isso não te dá a sensação que Deus está bem atento aos nossos medos? Deveria. Deveria. Não temas não é uma frase dita de maneira casual e despretensiosa por Deus apenas para não ser incomodado. Eu vou colocar isso na Escritura que eu não quero ser incomodado por eles. Não. Deus se importa com os nossos medos mais do que você imagina. Não temas, não são palavras de um amigo, um mero ser humano igual a você.
Não temas, não são palavras vazias de alguém que está sentado ao teu lado numa poltrona quando o avião está caindo. Não, não são palavras de alguém que está ao seu lado quando o seu ente querido está indo para uma sala de cirurgia. Não, são palavras do próprio Deus. Ao examinarmos as Escrituras, percebemos que para Deus os nossos medos não são triviais. Os nossos medos não são banais para Deus. Deus se importa com os nossos medos. Deus se importa com o medo de uma garotinha de 5 anos de idade que acordou assustada por causa de um pesadelo. E Deus também, Ele se importa com os medos de um homem que está levando a sua esposa para uma sessão de quimioterapia. Por isso, não temas, são palavras divinas daquele que pode combinar discurso com ação. Deus é o único que pode dizer algo e tem o poder para cumprir o que Ele disse. Se Ele diz, não temas, Ele tem poder para acalmar o nosso coração. E a eficácia das suas palavras está totalmente relacionada ao seu poder, autoridade, bondade e amor. No entanto, talvez você se lembre de momentos da sua vida em que Deus não deteve o seu medo. Pode ser que você tenha passado por um medo profundo, mas não sentiu que Deus estava perto de você. Provavelmente você lembrou de um desses 365 versículos que diz não temas, mas nada mudou. Talvez você pense, não temas apenas soa como um bem-intencionado consolo, mas na vida cotidiana, do que serve? E sabe por que você tem esse tipo de pensamento? Por 2 motivos. Primeiro, não somos facilmente persuadidos. Nós não somos facilmente persuadidos. O medo não confia facilmente. Pense aí, qual foi a última vez em que as palavras confortadoras de Deus persuadiram o seu coração e fizeram diferença para você? Qual foi a última vez que o pastor disse algo no culto, no sermão, e aquilo fez diferença para você, que você realmente confiou? O medo, ele sempre opta pela desconfiança, independência, controle e autoproteção. Se a minha experiência de temor diz que há um perigo e o meu amigo diz que não tem um perigo, o meu medo vence. Se a minha experiência de temor diz que há um perigo e Deus diz, eu estou com você, não temas, quem que vence? O meu medo. O meu medo vence. Apesar disso, há situações em que você é facilmente persuadido, quando você confia na outra pessoa. E para que exista essa confiança, é necessário que haja um relacionamento, intimidade, convívio, proximidade. Certamente, se um ente querido seu, um pai, um amigo, um irmão, um cônjuge, disser para você o seguinte, olha, eu já fiz esse exame, pode ir sem temor nenhum, não vai doer. Você vai sem temores no seu coração. E por que você confia? Porque você possui um vínculo afetivo com esse ente querido, de proximidade, de convívio. E por que é tão difícil para nós confiarmos em Deus? Por que é tão difícil para nós confiarmos em Deus? Porque nos falta uma vida de intimidade com Ele. O conhecimento de Deus e a intimidade com Ele nos conduzem a uma vida de confiança e de dependência total dEle. Se Ele disse, eu confio. E Deus é digno da nossa confiança. A nossa confiança em Deus não é cega. Deus poderia ordenar, sendo o Criador de todas as coisas, que nós confiemos nele e não dar nenhuma pista da sua confiabilidade. Mas Deus não age assim conosco. Na Escritura, Ele revelou tudo sobre si mesmo que precisamos saber. Ele mostrou por meio da sua criação, da história, da providência e da redenção, que Ele é totalmente confiável. À medida que crescermos em confiança nele, perceberemos que os nossos medos desaparecerão. Portanto, confie e deixe-se ser persuadido pelo amor de Deus. Nele, você pode confiar. Segundo, nós somos impacientes. Nós não somos facilmente persuadidos, mas também nós somos impacientes. Quando o medo aflige nossa alma, o que nós queremos na hora? O que nós queremos? O alívio.
Na hora que vem o medo, nós queremos o alívio. E apesar disso, há situações em que você é paciente, quando você confia na outra pessoa. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu tive um probleminha no motor do meu carro. E eu o levei no mecânico de confiança. E eu falei para ele, olha, estou com um problema no carro. Ele falou, vai ter que trocar a junta do motor. Tem que abrir o motor e trocar a junta. Só que eu só vou poder fazer esse serviço daqui 5 dias. O que eu fiz? Eu esperei os 5 dias. Por que eu resolvi esperar? Porque eu confio no trabalho desse mecânico e porque eu já conheci o trabalho desse profissional. Como eu vou esperar em Deus se eu não confio nele? E como que eu vou confiar nele se eu não o conheço? O conhecimento de Deus, do seu ser e das suas obras tem o poder de afastar os nossos temores e nos dar paciência e confiança, mesmo em meio às maiores dificuldades da vida, mesmo em meio aos mais profundos medos do seu coração. Por isso, um dos primeiros passos no combate ao medo é diminua a velocidade. Salmo 46, verso 10 diz assim, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietar é outra das exortações divinas a pessoas temerosas. Precisamos desacelerar e ouvir a voz de Deus em meio aos nossos medos. Encontraremos descanso à medida que experimentamos o cuidado suave da orientação paternal de Deus, o surpreendente amor do sacrifício de Jesus e o poder tranquilizador do Espírito Santo. Descanse, confie em Deus e ouça a sua doce voz. Precisamos aprender a sermos persuadidos pelo amor de Deus e a descansar pacientemente no seu cuidado paternal. Se Deus fala através dos nossos medos, então eu preciso identificar os meus medos, ouvi-los, confrontá-los e entender como eles nos movem para Deus. E enquanto mais conhecemos a Deus, e aqui não é um conhecimento apenas intelectual, é de caminhar com Deus dia a dia, mais nossos medos perderão a sua força, até serem totalmente emudecidos na nossa vida. E isso vai nos levar ao terceiro ponto da nossa palestra, encarando os nossos medos. E aqui eu começo com uma série de perguntas. O que tem perturbado a sua alma? Quais são os seus medos mais intensos e profundos? O que tem feito o seu sono sumir ou a sua paciência acabar? O que tem feito os seus dias serem amargos ou cheios de aflição ou angústia? O que tem perturbado o seu coração? Essas perguntas são propositais e têm o objetivo de fazer com que, nesse momento da nossa conversa, você faça uma espécie de autoconfrontação. Precisamos aprender a fazer uma avaliação honesta de nós mesmos. E esse tipo de avaliação honesta é ensinada nas Escrituras. Veja o Salmo 42. Vamos ler 2 versos. Alguém leia para mim os versos 5 e 11. Uma pessoa só. Salmo 42. Onde você está abatida, ó minha alma? O que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que você está abatida, ó minha alma? O que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Cleber, aproveita e lê o 43, verso 5. Por que você está abatida, ó minha alma? O que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Perceberam que tem um questionamento que se repete 3 vezes? Por que está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Nesse questionamento, o salmista se entrega a uma conversa diante do espelho. E ele exorta a sua própria alma a confiar e a esperar no Senhor. Aqui temos uma avaliação honesta e precisamos aprender a fazer uma avaliação honesta e sincera de nós mesmos. A pergunta que eu faço para você nessa noite: o que perturba
a sua alma. Talvez o medo de perder todo o seu dinheiro, seus carros, bens, casa, empresa. Talvez perder o pouco de dinheiro que você conseguiu ganhar com o suor do seu trabalho. O que perturba a sua alma? Talvez o medo de perder o emprego? Ou, caso você esteja desempregado, o medo de não arrumar um novo emprego e não conseguir sustentar a sua família? O que perturba a sua alma? Talvez o medo daquilo que os outros pensam de você? O que perturba a sua alma? Talvez o medo de ficar doente, de ser diagnosticado com uma doença grave, ou o medo de ficar acamado e totalmente dependente do auxílio de outras pessoas, ou ainda, o medo de precisar fazer uma cirurgia, uma quimioterapia ou uma radioterapia. O que perturba a sua alma? Talvez seja o medo da morte. O que perturba a sua alma? Talvez o medo de passar por um infortúnio da vida que tire o seu conforto. O que perturba a sua alma? Talvez o medo de perder um ente querido, o cônjuge, os filhos, netos, pais, parentes, amigos. Talvez o medo de ter outro aborto espontâneo. O que perturba a sua alma? Talvez o medo dos planos do Senhor para a sua vida. O medo de que a vontade do Senhor não seja tão boa, perfeita e agradável. Talvez o medo de perder a fé. Talvez o medo de perder a salvação. O que perturba a sua alma? Talvez o medo do futuro, o medo da velhice, o medo da solidão. O que perturba a sua alma? Talvez o medo de ver a sua aparência se deteriorar com os anos. O que perturba a sua alma? O medo de ter tanto medo. O que perturba a sua alma nessa noite? Identifique os seus medos com clareza e com honestidade e utilize-os como portas para reconhecer suas limitações e fraquezas e também para conhecer mais a Deus e o seu caráter. Conhecer Deus muda a nossa mentalidade e transforma a nossa mente debilitada na mente de Cristo. Conhecer Deus aumenta a nossa confiança no seu caráter, em seu poder e nos posiciona humildemente no nosso lugar. Enquanto prosseguimos em conhecer Deus, podemos experimentar a sua paz e o seu amor, que excede a todo entendimento. Isso nos leva ao quarto ponto da nossa palestra. Descanse no cuidado paternal de Deus. Descanse no cuidado paternal de Deus. Você pode estar se perguntando nesse momento, uma vez identificados os meus medos e decorado alguns versos que falem não temas, eu vou estar totalmente imunizado ao medo. Mas será que isso realmente basta para que os nossos medos desapareçam? Decorar alguns versos? Não temas? Será que isso basta? Não. Recitar versículos bíblicos não farão com que seus medos sejam mandados embora rapidamente. Quando começamos a lidar com a experiência do medo, precisamos entender que nós não somos robôs. Não aperta um botão e nós e o medo somem. Não tem uma chavinha em você que é girada e o seu medo vai desaparecer. A Bíblia não é um Tilenol ou uma dipirona. Versículos bíblicos não são chaves mágicas ou mantras. Uma vez recitados, toda a realidade muda. Não. Acreditar nisso é desconsiderar a complexidade da experiência humana e também a forma como Deus trabalha no nosso coração. Mas existe um remédio para todos os nossos medos, sem exceções, para todos os nossos medos. Aí você vai se perguntar, que remédio milagroso é esse? Saindo daqui, eu já vou passar, tem uma droga raia aqui próximo, já passo lá e já compro esse remédio milagroso. Mas esse remédio não é um comprimido. Esse remédio não é uma terapia. Esse remédio vem na forma de uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. E o meio pelo qual ele provê conforto, juntamente com o Espírito Santo, é através da sua palavra. A Escritura nos traz conforto, consolo e esperança. A Escritura nos revela aquele que tem o poder de emudecer todos os nossos medos. A Escritura nos orienta como descansar no cuidado paternal de Deus.
Quanto mais tempo dedicamos ao conhecimento de Deus nas Escrituras, mais as verdades divinas expulsarão as mentiras que o inimigo das nossas almas incansavelmente introduz em nossas mentes. E ele tem conseguido fazer isso através de diversos canais de comunicação. Instagram, TikTok, YouTube e outros canais de comunicação. E quanto mais nos deleitamos em conhecer a Deus, mais entenderemos que a cada momento difícil da nossa vida, Ele estará amorosamente nos guiando e instruindo como um pai e tirando tudo aquilo que produz os maus frutos do medo da nossa vida. Nossos medos não serão dissipados se nós nos afastarmos de Deus. Se você se afastar de Deus, os seus medos não serão dissipados. Por isso, corra o máximo possível em direção ao seu Salvador e aprenda a confiar em Deus. Não temas os seus medos. Deus não promete que a nossa vida será fácil. Longe disso. Porém, Ele promete cuidar de nós até o fim e por toda a eternidade. Isso deveria nos levar a confiar nele. Lute contra os seus medos, confiando no Senhor e temendo a Ele. Nesse ponto da palestra, você já deve estar se perguntando: até aqui, Rodrigo, eu entendi tudo o que você disse, mas como que eu lido com meus medos na prática? Como lidar com os meus medos na prática? E eu quero aqui apresentar 4 passos que poderão ser úteis para lidarmos de forma prática com a experiência do medo. E perceba, eu falei 4 passos de forma propositada. Por quê? Porque é caminhada. É uma caminhada, não é algo pontual. Você faz e o medo some, mas é algo contínuo. Primeiro passo, ore. Primeiro passo, ore. Converse com Deus. Conversar com Deus alivia o medo e traz a terna presença paternal de Deus para o cenário de temor. Suplique, chore, grite por socorro. O bondoso Pai Celestial está disposto a enchê-lo com a sua paz. Por isso, Ele acalma o nosso coração. Confie nele. Peça sabedoria para identificar os seus medos. Ore as Escrituras e deixe que ela o guie nessa tarefa. Lembre-se das palavras do salmista que nós lemos há pouco. Por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Lembra que ele diz? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Creia que Deus não o abandona um momento sequer. Descanse o seu coração no cuidado de Deus, no gracioso amor sacrificial de Cristo e no poder santificador e consolador do Espírito Santo. Descanse em Deus em oração. Aprenda a descansar em Deus em oração. Segundo passo, seja grato. Como assim? Eu tenho que ser grato pelos meus medos? Como assim? Eu não estou dizendo que você deve agradecer a Deus pelos seus medos. Não é isso. Mas em momentos de aflição e medo, devemos ser gratos pela providência generosa de Deus em acalmar o nosso coração com consolo e ânimo. Devemos agradecer a Deus não pelo medo que aflige e machuca o nosso coração, mas pela graça que Ele nos concede para passarmos por momentos de temor e sofrimento. Olhe para a sua vida e veja como a graça de Deus te sustentou em tantos momentos difíceis. Pense naqueles momentos de medo que você passou e você sentiu a graça de Deus te sustentando. Não esqueça que Deus nos dá graça para passarmos por momentos difíceis. Aprenda a trazer à memória aquilo que te traz esperança, que lhe dá esperança. O momento mais importante para acreditarmos que as promessas de Deus nunca falham é quando elas parecem ter falhado ou quando elas demoram a se cumprir. Mesmo quando não entendemos todos os detalhes daquilo que nos atinge, devemos dar graças a Deus, pois Deus está no controle de todas as coisas e pela sua providência generosa transformará o nosso medo
em fonte de ânimo e consolo. Terceiro, leia a Escritura. Leia a Escritura. A palavra de Deus alimentará a sua fé e o colocará em contato com os feitos maravilhosos de Deus, que está atento aos seus filhos amados. Precisamos aprender a usar as Escrituras para avaliar o nosso coração e servir como base para a avaliação sincera e honesta diante de Deus. Vocês viram, o salmista ele fazia isso, e lá nós podemos ler nos Salmos essa avaliação. Aprenda a orar com as Escrituras, como eu disse. Aprenda a usar as Escrituras para confrontar os seus medos. Examine com profundidade as passagens bíblicas. Deslumbre-se com o caráter de Deus e suas obras. Deleite-se nas belas implicações do Evangelho e apegue-se ao cuidado dele e deixe-se ser confrontado diante da natureza do seu coração pecaminoso, que alimenta a idolatria, o medo e o engano. Crie uma vida de intimidade com Deus através da leitura das Sagradas Escrituras e creia que o Espírito Santo te iluminará e te conduzirá nessa jornada. E o quarto e último passo, compartilhe o que está sentindo com alguém. Verbalizar seus sentimentos traz alívio e tem efeito terapêutico. Ao colocar em palavras o que está afligindo a sua alma, você articula as sensações e consegue sintetizá-las de forma mais lógica e objetiva. Além disso, o conselho de alguém que está do lado de fora pode ajudá-lo a ver todo o contexto por um outro ângulo. Deus há de levantar pessoas para chorarem com você. Deus há de levantar pessoas. Por isso, peça ajuda. Peça ajuda. Tudo o que vimos até agora nos conduz ao último ponto da nossa palestra. Todo medo já foi vencido. Mateus 14, 22 a 27 diz assim, eu vou ler. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus resolveu despedir as multidões e pediu para que os discípulos atravessassem o mar da Galileia. No final da tarde, vem uma tempestade e aquele barco é conduzido para o meio do mar, para a parte mais profunda do lago. E uma tempestade veio e começou a açoitar aquele barco. Aqueles homens começaram a ficar temerosos. Lembre-se, tinham homens experientes ali, pescadores experientes, por exemplo, Pedro, mas eles ficaram com medo de morrerem ali. E Jesus estava orando e vendo tudo o que estava acontecendo com aqueles homens. Na madrugada, durante a madrugada, Jesus desce o monte e vai ao encontro daqueles homens andando por sobre as águas. E eles acreditam que é um fantasma, mas Jesus vai acalmar o coração deles dizendo, coragem, sou eu, não tenham medo. Não é interessante que a primeira palavra de Jesus não foi para o vento e nem para o mar? Jesus vai acalmar o mar e a tempestade somente depois, quando ele entrar junto com Pedro no barco, e aí ele vai acalmar a tempestade. Mas percebam, Jesus ele não acalma inicialmente a tempestade. Ele acalmou o coração de quem? Dos discípulos. Antes de acalmar a tempestade, Jesus acalmou os discípulos. Jesus distinguiu que a tempestade que estava dentro deles era maior do que a tempestade que estava fora deles. Jesus compreendeu que o maior problema deles não era circunstancial, era existencial. Não eram os fatos, mas eram os sentimentos.
o medo. E Jesus acalmou o coração daqueles homens usando o melhor argumento: a presença dele. Esse é o argumento que ele utilizou para acalmar o coração daqueles homens: a presença dele com eles. Isso nos ensina que em muitas situações o Senhor acalmará primeiro o nosso coração antes de acalmar as tempestades da nossa vida. E Ele fará isso como? Mostrando a sua presença conosco. E mesmo que a tempestade demore muito a passar, e muitas vezes não passe, Ele acalentará o nosso coração com a sua doce presença. A presença de Cristo é suficiente para aquietar os nossos mais profundos medos, pois Ele nunca nos abandona. Jesus Cristo é o único que conhece intimamente todos os nossos medos. Ele conhece todos os seus medos. Ele é o único capaz de nos libertar. Ele é mais poderoso do que a sensação de agonia, medo e pânico que nos cerca e sufoca nossas vidas. Ele é mais poderoso do que qualquer medo paralisante. Isso porque Ele enfrentou os maiores medos por nós: o medo da morte e o medo do abandono de Deus. E Ele venceu todos esses medos. A Bíblia ensina que uma das razões pelas quais Ele deixou o céu e veio ao mundo foi para livrar todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus, capítulo 2, verso 15. Nossos medos são como correntes em volta dos nossos corações. Eles nos paralisam, prendem e escravizam. Mas Jesus Cristo é a chave que pode banir todos os nossos medos e libertá-lo. E Ele é capaz de fazer isso porque o amor dele é mais poderoso do que os seus medos. É plano dele ensiná-lo, encorajá-lo e transformá-lo numa pessoa que confia nele, mesmo em face aos mais terríveis medos e ansiedades. Ele não promete lhe tornar perfeito desse lado da eternidade. Ele não promete isso, mas promete trabalhar poderosamente no seu coração e, enfim, libertá-lo completamente de todos os medos quando estivermos com Ele na glória dos céus. Você tem medos? Certamente. Você e eu temos os nossos medos. Mas Cristo nos diz essa noite: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A promessa de Jesus está disponível para todos nós, para mim e para você. Por isso, confie nele. Confie no nosso Salvador. Quem pode nos arrancar dos braços de Cristo? Quem? Paulo vai falar que nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes ou altura, nada pode nos separar do amor de Cristo. Os seus medos não podem separá-lo do amor de Cristo. Confie nele. Vamos orar? Vou pedir para o presbítero Aldo vir aqui e fazer uma oração para a gente. Oremos. Bondoso Deus e Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é aquele que podemos chamar de Pai, mesmo sendo Deus. O Senhor é tão grande, tão altíssimo, mas nós sabemos que o Senhor anda conosco e nós vivemos diante da Tua face o tempo todo. Isso é o suficiente para afastar de nós todo e qualquer medo. A Tua palavra nos diz que temer a Ti é princípio de sabedoria. Mas temor por coisas infundadas e inexistentes é tolice. Que o Senhor nos encha, Pai, a cada dia da segurança de saber que a coisa que nós mais deveríamos temer, que é ir para o inferno longe de Ti,
já foi conquistada lá na cruz. E que nosso temor com isso deveria ir embora completamente. Por isso nosso coração deve se aquietar diante disso. Produz em nós, ó Pai, desse temor das coisas do mundo, desse temor do inimigo, mas que tenhamos temor e reverência pelo Senhor e que tenhamos amor pelo nosso próximo. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos com a Tua palavra, o Senhor tem falado ao nosso coração e que o Senhor nos encoraje a cada dia, não a temermos pelo mal que pode nos sobrepor, mas a temermos de não testemunharmos fielmente o Evangelho de Cristo. Não proclamarmos as Tuas verdades por vergonha ou por medo. Isso é o que deveremos temer. Sermos omissos. Dá-nos, Senhor, bênção do Senhor em sermos arautos, proclamadores da Tua verdade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.